Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, ainda me atrapalhando na hora de começar, quase que eu me atraso, mas eu estou aqui. Estou aqui e eu desejo a todas vocês um bom dia, espero que tenham dormido bem, que o dia de vocês seja grandemente abençoado. Hoje eu estou com o tema da quarta-feira, eu resolvi falar um pouco sobre sustentabilidade. Então, quando vocês veem que o meu olhinho está virando para o lado, é porque eu precisei fazer uma cola, tá? Para seguir. Com o tempo, é o que eu sempre digo, quando já for famosa e descolada e está bastante acostumada, eu não vou precisar mais da cola, mas por enquanto eu preciso. Então vocês me perdoem quando os meus olhos começam a olhar mais para um lado do que para vocês. Mas vamos lá. O que é sustentabilidade? É um termo que todo mundo já ouviu, todo mundo ouve, é super na moda. Mas muita gente nem sabe exatamente do que se trata. Bem, de acordo com o dicionário, sustentabilidade é o equilíbrio entre a disponibilidade de recursos naturais e a exploração desses recursos pela sociedade. A gente ouve falar muito, que o meio ambiente vai acabar, o mundo vai acabar porque não vai ter mais comida, sobre poluição dos mares, dos rios, a desmatação, a devastação da natureza e por aí vai. Ouvimos muita coisa. Mas será que isso é um tema novo? Será que é um tema que começou agora? Oi, Edna, bom dia, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Ele é um termo da moda. Começou efetivamente a ser tratado em 1972, lá em Estocolmo, na Suécia, numa conferência das Nações Unidas. Eles começaram a demonstrar essa preocupação com o meio ambiente. Até aí tudo bem. Só que essa preocupação, isso é mais antigo, como diz popularmente, é mais antigo do que andar para frente. Simplesmente a questão do cuidado com o meio ambiente, com a natureza, com tudo aquilo que Deus criou, começou, sabe quando? Na época da criação. Isso, desde a criação do mundo, a gente já foi dito isso para nós. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, depois de todo o processo da criação, que Deus fez tudo e olhava e dizia que estava tudo muito bom, Deus deu uma ordem ao homem e à mulher que ele criou. Ele simplesmente deu autoridade para o homem dominar sobre tudo isso, sobre a terra, sobre o mar e o ar. Deus deu autoridade ao ser humano para cuidar da natureza que ele havia acabado de criar e que realmente era muito bom. Deus deu autoridade, ele deu autoridade, ele não passou, ele não deu para o ser humano o mundo, olha, vocês façam o que quiser, o mundo é de vocês. Não, mas ele deu autoridade para o ser humano cuidar. Nós temos que pensar nessa diferença. Isso é o que chamamos de mordomia.
O termo mordomo, inclusive, ele foi sendo deturpado ao longo do tempo, e ele deixou de ser aquilo que era para se tornar uma coisa até de certo modo negativa, né? Mas nós, quando assistimos filme de casas, né, de situações, de reinos, né, de realeza, que tem um mordomo dentro de casa. O mordomo não é o dono, mas ele tem autoridade para administrar, para cuidar de tudo aquilo que o proprietário tem. Autoridade dada pelo proprietário para cuidar das suas coisas, dos seus bens, administrar tudo isso. Assim Deus fez com o ser humano. Ele deu autoridade para o homem administrar aquilo que ele criou, a sua criação, a sua propriedade. Eu não vou entrar aqui em termos teológicos, mas foi o pecado que mexeu com tudo isso. A partir do momento em que o homem se rebelou contra Deus, contra a ordem divina e resolveu fazer as coisas por si mesmo, tudo foi mudando, e hoje nós vemos a catástrofe que é. O homem sem Deus, ele só faz coisa errada. Mas enfim, a sustentabilidade nos termos, no seu termo mais profundo, ela é baseada, ou seja, ela é composta por 3 pilares. O econômico, porque se cuidamos, ele nunca vai se esgotar. Economicamente falando, nunca vai faltar nada, porque a natureza nos provê tudo. Ambiental, porque ela mantém a sua integridade, a sustentabilidade, mantém o equilíbrio, a sua integridade para as gerações futuras. Da maneira como estamos fazendo, as gerações futuras pouca coisa vão ter. E isso vem desde sempre. Mas ultimamente o homem está extrapolando, está descuidando. Até que alguém em 1972 resolveu pensar nisso, e nós temos então esse segundo pilar da sustentabilidade, que é o quê? Cuidar da natureza, do meio ambiente, de tudo aquilo que Deus nos provê para as gerações futuras, né? E também o terceiro pilar da sustentabilidade é social, é claro. Se a natureza vai bem, se os recursos são bem administrados, não vai faltar para ninguém. E isso é algo que nós temos que pensar, e muito. Temos que pensar bastante sobre isso. É muito fácil alguém resolver desmatar uma grande área para produzir outra coisa. Tá, tudo bem, existe a necessidade da agricultura, a necessidade de plantar coisas, não? O alimento, tudo. Mas tudo tem que ser feito com equilíbrio. Tudo tem que ser feito com equilíbrio. Nós não podemos pensar que o mundo é nosso, nós podemos fazer o que bem quisermos. Não. E não é só na parte da desmatação, dessa devastação da natureza. Nós temos que pensar também no meio ambiente como um todo. A poluição, como temos poluído, mares poluídos. Antes nós víamos reportagens das coisas que traziam de dentro do mar, né? Muita sujeira, que o ser humano, dito o inteligente, aquele que foi posto por mordomo, por cuidador, ele é o primeiro que acaba com tudo, é o primeiro que coloca lixo no lugar errado,
a utilização dos recursos de maneira totalmente equivocada, e tudo isso vai piorando. E não se trata somente de uma ou duas pessoas, é a humanidade toda fazendo a mesma coisa. Então nós temos que pensar, e eu gostaria de toda quarta-feira estar falando um pouco sobre esse tema, para despertar em nós, porque tudo começa com uma pessoa, tudo começa em nós. Se nós mudamos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir com relação à natureza, começamos a praticar mais a sustentabilidade dentro das nossas casas, no lugar onde trabalhamos, no lugar onde estudamos, tudo isso vai gerar uma bola de neve e vamos estar contribuindo, que coisa feia, né? Estaremos contribuindo para a melhoria do nosso ambiente, do nosso entorno. E isso vai gerando, é como quando colocamos uma pedra, jogamos uma pedra dentro de um lago e ela forma todos aqueles círculos que vão se expandindo. Se nós, que conhecemos a realidade daquilo que Deus criou e do que Deus determinou para o ser humano, se nós nos atentarmos para isso e diminuirmos nosso excesso de poluição, nós estaremos contribuindo para a geração dos nossos netos, bisnetos, tataranetos e tanta gente. Oi, Maria Alice, você chegou, né? Eu tô quase terminando, mas tudo bem. Eu ainda ando um pouco... Eu fico um pouco desesperada para começar no horário e eu vejo que às vezes as pessoas se atrasam um pouco, eu não sei. Mas com o tempo, tudo vamos mudar. O que eu estava dizendo aqui, e eu só vou repetir para terminar, para não me alongar muito, é que o tema da quarta-feira será sempre sustentabilidade. E sempre pensando na sustentabilidade como uma ordem que foi dada lá atrás, no livro de Gênesis. Eu não entro em termos teológicos, não vou falar de teologia, mas a partir do momento que eu creio que foi Deus que criou o mundo e da maneira como Ele criou foi a maneira perfeita, eu não posso falar de sustentabilidade sem colocar a passagem bíblica, que está lá em Gênesis, no capítulo 1. Deus, depois que criou tudo o que Ele fez, Ele deu autoridade. Ele não passou... não deixou que o homem fosse dono. O homem não é dono do mundo, não é dono, embora pense que seja, mas não é. Mas ele tem autoridade de mordomo para cuidar da natureza e cuidar de tudo aquilo que Deus criou, porque Deus criou perfeito para o ser humano. Mas o ser humano, a partir do momento que se rebelou contra Deus e pecou, aí veio uma reação em cadeia. E hoje nós vemos que o mundo está da maneira como está, justamente porque o ser humano saiu da vontade de Deus, ele saiu de seguir a vontade de Deus para a manutenção do mundo, da natureza, como Deus criou, que era suficiente para todos. E agora sabemos que já não está. Por quê? Porque o mordomo se acha dono. Ele se esquece que mordomo tem autoridade para cuidar dos bens do seu patrão, do seu dono, do seu chefe. E é bonito quando a gente assiste um filme, né? Que a gente vê esses filmes, principalmente que tem a realeza, que vem o mordomo, né? Que ele cuida de tudo, ele cuida dos demais empregados, ele cuida da casa, mas ele não é o dono. Mas ele tem autoridade para cuidar. A autoridade dada pelo dono. E é isso que nós, como seres humanos, temos da parte de Deus. A autoridade para cuidar
do meio ambiente. Mas graças a Deus também, em algum momento, lá em 1972, do dia 5 ao 16, e lá vai o meu olhinho aqui, né, olhando para a cola, que houve essa conferência das Nações Unidas e que houve um despertar da necessidade de cuidar do meio ambiente para que o mundo continue servindo também para outras gerações. Então, e como eu acabei de dizer, eu só estou repetindo para poder encerrar, os 3 pilares da sustentabilidade. O pilar econômico, né? Ele é inesgotável, se soubermos cuidar, não vai acabar. Tem até um slogan da, não sei se é da Sabesp, alguma rede de água, que dizia, sabendo usar, não vai faltar. Ou era de energia, já não me lembro, mas esse slogan andou por aí por muito tempo. Sabendo usar, não vai faltar. O pilar ambiental, que é óbvio que a gente vai manter para as futuras gerações, e o pilar social, que todos poderão usufruir. Bem, hoje eu falei assim, mais a parte um pouco técnica, né? Um pouco técnica mesmo, sobre o que é sustentabilidade, os pilares e como tudo começou na atualidade, mas como tudo começou lá atrás, quando Deus criou o mundo. Para a próxima semana, a ideia é tratar de uma maneira um pouco mais suave, menos técnica e mais prática. Existem muitas coisas, muitíssimas, que podemos fazer para ajudar, contribuir, colaborar com o meio ambiente. Começando dentro da nossa casa. Como eu já disse, começando por nós e levando a outros. E virão muitas novidades por aí. Até a próxima quarta. Obrigado para quem viu. Obrigado para quem participou aqui me assistindo, né? Online, em uma live. Eu vou deixar gravada, eu vou publicar para que outras pessoas possam estar conosco na semana que vem para falarmos de maneira mais prática sobre a sustentabilidade. Soninha, você chegou no tchau, meu amor. Mas até a próxima semana, até a próxima quarta-feira, falando sobre o tema sustentabilidade. Tá bom? Beijo para todas e lembre-se, um dia eu não necessitarei mais da colinha, é uma promessa, tá bom? Fiquem todas na paz do Senhor. Que o dia de vocês seja grandemente abençoado. E até amanhã com um novo tema. Tchau, tchau.